Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, que agora nos acompanhe neste momento de oração e reflexão da Palavra de Deus. Invoquemos a luz do Espírito Santo sobre nosso coração, sobre a nossa mente, para que possamos entender esta palavra e vivê-la cada dia de nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar o Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, dia 21 de junho de 2020. O Evangelho é o de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 33. Capítulo 10 de Mateus, versículos de 26 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caros amigos, estamos vivendo o 12º domingo do tempo comum e a palavra de Deus, apresentada a nós através do Evangelho de Mateus, vem nos dizer a respeito do medo. O medo que é um grande desafio da vida do cristão. O medo diante da morte, o medo diante de ameaças, o medo diante de tragédias, decepções, fracassos, perseguições. O medo, ele pode paralisar a nossa vida e nos impedir de servir a Deus, de anunciar o Evangelho, de ser testemunhas de Jesus em todos os lugares. O evangelista Mateus, cujo Evangelho nos narrou, na sua comunidade de fé, nos anos 80 e 90 após o nascimento de Jesus, enfrenta uma grande dificuldade, pois aquela comunidade estava sofrendo uma terrível perseguição por parte do Império Romano. O imperador romano, naquela época, fez uma estátua de si e se proclamou Deus. E ordenou que todos se prostrassem diante dele para adorá-lo como Deus. E os cristãos estavam na luta contra essa idolatria, porque para o cristão, para nós cristãos, existe somente um Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, diante de tantas mortes e ameaças vindas do Império Romano por causa desta idolatria, a comunidade dos cristãos, a comunidade de Mateus, estava sofrendo uma terrível crise de fé. E aí vem o evangelista Mateus lembrar as palavras de encorajamento que Jesus disse. Por isso que no evangelho desse domingo, por 3 vezes, Jesus diz: não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens. Jesus nos estimula na coragem de podermos continuar na sua presença e no caminho do discipulado.
Por isso que o Evangelho no início vai dizer: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O homem não tem poder de ser eterno. O homem não tem o poder sobre as coisas. Por mais que ele pense por causa do dinheiro, da ganância, mas o verdadeiro poder, a eternidade, pertence a Deus e a ninguém mais. Depois Jesus vai dizer: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Ou seja, a nossa fé que nós recebemos da igreja, os ensinamentos que nós recebemos do Evangelho, nós devemos proclamar livremente a todos. No dia que nós fomos batizados, nós recebemos um título de profetas. E qual é a função de um profeta? Anunciar o amor de Deus e denunciar aquilo que não vem de Deus, aquilo que está errado, aquilo que traz morte, aquilo que traz desamparo, desigualdade. Então nós, cristãos batizados, enquanto seguidores de Jesus, nós temos que enfrentar tudo aquilo que nos impede de ser profetas e anunciar o Evangelho e denunciar aquilo que não está correto. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus dirigida a nós nesse domingo nos encoraja. Jesus mais uma vez vai dizer: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus está querendo dizer: o homem pode até ter o poder de ferir o nosso corpo, de matar o nosso corpo, mas a nossa alma, nosso espírito pertence a Deus e não pertence ao homem. Por isso não podemos temer. Depois Jesus continua dizendo: não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Ou seja, os pardais são vendidos porque o Pai consente. E aí Jesus dá prosseguimento a essa frase dizendo: quanto a vós, até os cabelos de vossas cabeças estão contados. Vós valeis mais do que muitos pardais. O que isso significa? Que Deus os conhece tanto que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, coisa que nós não sabemos. Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração, mais do que nós mesmos. E aí Jesus conclui dizendo que nós valemos muito mais que muitos pardais. Por quê? Ora, se Deus cuida bem dos animais, quanto mais de nós, seus filhos. Deus cuida de nós, Deus nos guarda, Deus nos protege. O Evangelho termina dizendo algo muito sério. Jesus dizendo: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu testemunharei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, se nós, nesta vida, dermos testemunho de Jesus, falarmos de Jesus, disser aquilo que Jesus disse, viver como Jesus viveu, no último dia derradeiro, Jesus testemunhará a nosso favor. Mesmo sendo pecadores, mesmo com nossos erros, Jesus testemunhará, porque nós testemunhamos Ele aqui nessa terra. Mas se ao contrário acontecer, se nós tivermos vergonha, se nós tivermos medo, deixar com que o medo tome conta de nós e não testemunharmos a Jesus, infelizmente, Ele não testemunhará a nosso favor no dia do juízo final. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo. Deus está conosco. Sejamos capazes de enfrentar tudo e servir a este Deus que não nos abandona. Peçamos a Maria, nossa mãe, ela que teve coragem de fazer a vontade de Deus, disse o seu sim, não teve medo de seguir o projeto do Pai, que ela nos dê a coragem que ela teve, que ela nos faça dizer o sim que ela disse diante da promessa de nosso Deus, diante da vontade de nosso Deus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Não tenhamos medo, Deus está conosco. Divulgue esse vídeo, compartilhe com a sua família, com seus amigos e até o nosso próximo encontro da Palavra de Deus. Espero por vocês. Um grande abraço.